A presença de apoiadores aquém do desejado no ato de Copacabana, no Rio de Janeiro, nesse domingo, não impediu o ex-presidente Jair Bolsonaro de intensificar as negociações com lideranças do Centrão no Congresso Nacional para facilitar e também para acelerar a aprovação do projeto de lei que anistia os presos do 8 de janeiro. Durante o evento pró-anistia, o deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, afirmou que vai pedir urgência na votação do projeto que trata o tema. Vamos acompanhar. Estou assumindo aqui o compromisso com todos vocês que nesta semana, quinta-feira, na reunião de colégio de líderes, presidente, nós vamos dar entrada com a minha assinatura dos 92 deputados do PL e de vários outros partidos, que eles vão ficar surpresos. Sabe para quê? Para que nós possamos pedir a urgência do projeto da anistia para entrar na pauta na semana que vem. E em entrevista ao O Tempo, líder do governo Lula na Câmara, José Guimarães afirmou que o que puder fazer para impedir o PL da anistia, ele vai fazer. Não há espaço para discutir PL de anistia, gente. Quem cometeu crime contra o Estado democrático de direito e contra a democracia não pode ser anistiado. Ele nem foi condenado, ainda tem que esperar a decisão do Supremo. Portanto, não pode ter anistia. O que eu puder fazer para impedir isso, eu vou fazer na Câmara dos Deputados. Sobre a questão do PL da ficha limpa, isso de certa forma poderia beneficiar o Bolsonaro? Como que o senhor acha que essa matéria vai passar ali na Câmara? Não é momento para se discutir isso, nem PL de anistia, nem PL, nem mudança na lei da ficha limpa. O Brasil precisa agora de diretrizes econômicas, aprovar as matérias que melhorem a vida do povo. Eu vou me envolver com o do governo nisso aí. A deputada federal Duda Salabert entrou com uma representação junto à Procuradoria-Geral da República pedindo a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro por declarações dadas por ele em ato neste domingo no Rio de Janeiro. A parlamentar argumenta que a manutenção do ex-presidente em liberdade representa uma grave ameaça à garantia de lei e da ordem. Eu mandei prender o Jair Bolsonaro por uma questão básica. A gente não pode naturalizar o Bolsonaro, que é investigado por um crime, por tentativa de golpe de Estado, que toda semana surge uma nova prova contra ele, que o Bolsonaro vá numa manifestação, ataque discursivamente as instituições democráticas do país, questione de novo o resultado das eleições e alimente grupos extremistas. Tanto é que após a fala do Bolsonaro, as outras falas foram falas agressivas, extremistas. E esses grupos extremistas, lembremos, que destruíram o Congresso Nacional, tentaram um golpe de Estado. Além disso, colocaram uma bomba no aeroporto de Brasília. A gente não pode esquecer isso. Esses grupos extremistas ficaram acampados semanas em frente aos quartéis pedindo golpe militar. Então, são grupos extremistas que não podem ser alimentados de forma irresponsável por um ex-presidente que está sendo investigado por golpe de Estado. Então, pedimos a prisão preventiva porque entendemos, e não sou só eu que entendo isso, vários grupos entendem que o Bolsonaro hoje representa uma ameaça à ordem democrática brasileira. E aí, pegando o link na sua pergunta, o que há por trás daquele ato, que foi um ato esvaziado? O que há por trás do pedido de anistia é um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional, que quer perdoar as pessoas que tentaram um golpe de Estado no Brasil. É isso que eles querem. Mas o foco não são as pessoas que foram presas no dia 8 de janeiro. O foco é perdoar já antecipadamente o Jair Bolsonaro e a alta cúpula do Exército Brasileiro que pensaram e formataram a tentativa de golpe no Brasil. É isso que eles querem. E o Bolsonaro e a alta cúpula têm que ser punidos de forma exemplar. Nós temos um esvaziamento do conteúdo democrático no Brasil. Não podemos tolerar que um ex-presidente cotidianamente use, né, a estrutura de uma manifestação e outros espaços para poder, de novo, continuar atacando a democracia e colocando ainda em curso o golpe que ele tentou e fracassou no dia 8 de janeiro. Fato é que essa manifestação, esse ato, né, no domingo, programado no Rio de Janeiro, inicialmente eram vários atos,
pelo Brasil. Depois, esse ato foi unificado para o Rio de Janeiro, né, a pedido do próprio presidente. Logo depois, outros atos foram anunciados também, né, em outros países e tudo mais. Mas fato é que o presidente Jair Bolsonaro, né, de certa forma, esperava nesse ato uma forma de pressionar o Congresso pelo PL da anistia, e dependendo do público desse ato, haveria mais pressão ou menos pressão. O que a gente está vendo, né, é que vai haver esse pedido de urgência, mas não há tanta força para que esse pedido ou para que esse projeto seja votado tão rapidamente assim. E há uma divergência até mesmo no público. Então, a gente, ao certo, né, se for olhar os números da Polícia Militar, há uma divergência. A Polícia Militar do Rio de Janeiro divulgou um público de 400 mil pessoas. Aí vem o laboratório da USP, né, que faz esse levantamento de público em manifestações, em atos sociais, dizendo que são 18 mil pessoas. Números chegaram a 26 mil pessoas. Então há essa discrepância, né, de 18 para 400 mil. Então até nisso há divergência para se saber se esse ato foi um sucesso ou foi um fracasso. Fato é que algumas lideranças também não compareceram, até mesmo a própria Michele Bolsonaro, né, não compareceu ao evento, tinha um compromisso particular, teve que se recuperar, tinha uma cirurgia, mas outras lideranças também, em apoio ao ex-presidente Bolsonaro, também não compareceram. O próprio Cleitinho, né, o senador Cleitinho, que estava anunciado para participar desse ato, não compareceu, alegou um compromisso pessoal. Então, as lideranças, né, que estavam sendo esperadas, o público que esperavam essas lideranças lá não as encontraram. Encontraram algumas ali no palanque. E aí, diante disso, a gente pode pensar, né, até que ponto essas pessoas, essas lideranças estão afim de discutir o PL da anistia, ou até mesmo aparecer ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro, hein, Letícia? Trouxe alguns pontos aqui para a gente destacar sobre essa manifestação, né, esse ato do Bolsonaro no Rio de Janeiro. O primeiro é que realmente a mobilização não foi do tamanho que se esperava, que o Bolsonaro prometeu e falou, mas a gente não pode considerar que também é uma manifestação irrelevante, porque sem ter, como você mesmo disse, Adriana, o apoio ali institucional do Bolsonaro, algumas manifestações aconteceram em alguns lugares do Brasil. Aqui em Belo Horizonte a gente teve uma manifestação, por exemplo, ali na Praça da Liberdade, não foi tão cheio, mas ainda aconteceu. E não é uma parcela completamente irrelevante, porque a gente vê ali nas pesquisas de intenção de voto, tem algum movimento, ali faz algum coro. Mas a grande questão é que esse grande ato, como você mesmo falou, Adriana, tinha como objetivo fortalecer essa discussão da anistia, porque nessa questão o Bolsonaro ele ganha uma sobrevivência política, vamos dizer assim, porque essa anistia traria para ele ali uma possibilidade de questionar a inegibilidade e ele, consequentemente, poderia se tornar um candidato elegível em 2026. E isso traz ele relevante para a cena política, porque a gente vê que os partidos de direita já estão começando a discutir quem que vai ser esse possível candidato do bolsonarismo em 2026, e o Bolsonaro não se descola dessa narrativa, ele ainda se coloca como candidato até o último momento, mas com um evento um pouco mais esvaziado, apesar do presidente ali na própria manifestação fazer alguma sinalização ali, o presidente do PSD, o Kassab, de que ele iria apoiar assim a proposta da anistia, ia dar alguma orientação ao partido, a gente vê que isso realmente não é consenso. E com um protesto ali, um ato mais esvaziado, a gente vê que menos ainda alguns parlamentares vão tentar se dispor em relação a isso. Na Câmara a gente ainda tem um ambiente um pouquinho mais favorável em relação a isso, mas no Senado dificilmente isso passaria, tem um ambiente muito mais difícil. E um outro ponto que eu queria destacar é a presença do Tarcísio. Algumas lideranças realmente não compareceram, a gente pode citar até o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, se afastando do bolsonarismo, porque se querem colocar ali como um possível candidato, mas o governador de São Paulo, Tarcísio, ele compareceu, ele fez um discurso, e isso mostra que talvez ele vai tentar realmente se cacifar ali para ser o candidato do Bolsonaro em 2026. Ele se aproximou, esteve presente, ele demonstrou apoio ali à pauta da anistia. Então, o que a gente pode tirar como conclusão disso? O governador de São Paulo, que até então estava resistente ali
ali se seria talvez candidato ou não à presidência da República, ou se ele ia tentar uma reeleição ao governo de São Paulo, ele se mostra um pouco mais disponível a acatar, né, a pegar essa parcela do bolsonarismo. E é interessante, Letícia, quando você traz o comentário do Tarcísio, né, como ele consegue, né, circular tanto na esquerda quanto na direita, como ele tem conseguido fazer esse trânsito e por isso, né, até mesmo, quem sabe, já conquistar, né, já se fortalecer para as eleições de 2026. Só lembrando que na semana passada, ou retrasada, o presidente Lula esteve com o Tarcísio em um evento e deixando bem claro, né, como é a democracia, falando que o Tarcísio apoiava o Bolsonaro e o Lula acreditava ou tinha outros ideais. E mesmo assim eles podiam conversar sobre uma obra que estava sendo realizada lá em São Paulo, né, uma obra importante para a comunidade, para a população de São Paulo. Então é importante dizer isso também, assim, o Tarcísio tem circulado, né, tanto na esquerda quanto na direita, não se indispôs nem com o presidente Lula, né, foi um encontro entre todos os governadores com os quais o presidente Lula se encontrou. Com o Tarcísio foi um encontro mais amigável, vamos dizer assim, portanto ele circulando, né, nos dois espectros. Agora, ressaltando também o colete à prova de balas, né, com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, ao mesmo tempo que ele se coloca como uma forte liderança, mobilizando a anistia, o colete à prova de balas, de certa forma, né, pressupõe também como se fosse uma possível vítima. Então, traz essa mensagem subliminar também para a população, né, que vê, quando ele está com colete à prova de balas, como ele pode ser também uma vítima. Queria saber da Luciene Landim, como é que está o ambiente aí, Luciene, em Brasília, para a votação do PL da anistia, essa questão de colocar como urgência. Você acha que tem espaço para isso? Olha, Adriana, é importante a gente lembrar que esse é um projeto prioritário para a oposição, especialmente para a bancada do PL, mas que praticamente está paralisado desde que o texto chegou à Câmara. Em outubro do ano passado, o então presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou que ia criar uma comissão especial para debater esse assunto, mas essa comissão especial nunca saiu do papel. A oposição chegou a negociar essa comissão, o avanço dessa comissão ao apoio a Hugo Mota, mas isso ainda não saiu do papel. Fato é, a manifestação de ontem na praia de Copacabana não pressionou, não serviu para pressionar efetivamente a classe política que continua não colocando votos suficientes para a aprovação do PL da anistia. O líder da bancada do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, que inclusive é do Rio de Janeiro, tem feito uma contagem de votos já há algumas semanas. Eu aposto até há mais de um mês que eu conversei com interlocutores da oposição e eles afirmaram que essa contagem de votos estava sendo feita, mas nos bastidores a informação é de que não há votos para aprovar esse projeto e nem mesmo o pedido de urgência. A tática de Sóstenes é levar esse tema, esse requerimento de urgência na reunião de líderes que o Hugo Mota faz às quintas-feiras de manhã para tentar votar esse requerimento que coloca o projeto diretamente em discussão no plenário da Câmara já na semana que vem. A gente lembra que também vai ser na semana que vem que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai julgar se recebe ou não a denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre tentativa de golpe de Estado, e é uma denúncia contra um núcleo específico dos supostos integrantes dessa organização apontada na denúncia, e o ex-presidente Jair Bolsonaro está nele. Mas fato é, depois que acabou essa manifestação em Copacabana, Jair Bolsonaro se reuniu com alguns aliados políticos na casa que ele tem na Barra da Tijuca, também lá no Rio, e traçou novas estratégias para tentar o avanço desse projeto. Agora, a aposta vai ser em convencer líderes partidários do Centrão a apoiarem esse projeto. O ex-presidente Jair Bolsonaro já falou mais de uma vez que tem o apoio de Gilberto Kassab, que é presidente nacional do PSD, mas a bancada está dividida, não tem consenso sobre esse assunto.
O ex-presidente Jair Bolsonaro também tem proximidade com Ciro Nogueira, presidente do PP, outro partido do Centrão. Esteve com Antônio Rueda, do União Brasil, e também deve conversar nos próximos dias com Marcos Pereira, do Republicanos. E aqui entra um jogo porque foi Marcos Pereira que lançou Hugo Mota, que lançou a candidatura de Hugo Mota à presidência da Câmara, desbancando aí outras negociações que estavam em andamento. Então, alguns nomes da oposição apostam aí, inclusive, na influência que Marcos Pereira tem em Hugo Mota, para tentar fazer esse projeto avançar, mas a gente não tem nenhuma expectativa de votação, a gente também não tem expectativa de que os líderes vão aceitar colocar esse requerimento em pauta numa sessão da Câmara na semana que vem, Adriana. Até porque a gente está vendo uma contraofensiva, né, do próprio PT e outros partidos, como o PDT, por exemplo, né, se mobilizando, pedindo também a própria prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, então já mostrando que não vão ceder, né, para que esse projeto consiga avançar. É interessante isso, de certa forma, né, Letícia? Porque a gente tem o orçamento para ser votado, deve ser colocado em pauta já essa semana, né, ser discutido e tudo mais, começar a ser discutido, colocar um projeto desse para ser discutido logo numa sessão, né? A gente está vendo que a Câmara está começando a trabalhar agora, montando as comissões. Pode ser arriscado também, até para o próprio presidente Hugo Mota, né, se desgastar com alguns parlamentares também. Dois pontos que eu também queria destacar aqui é sobre essa divergência ali de público que a gente pode falar, porque essa estimativa de 400 mil pessoas que estiveram presentes foi presentes nesse ato, foi uma estimativa da Polícia Militar, mas é importante a gente ressaltar que até estranha um pouco, porque em diversos eventos, seja aqui em Belo Horizonte, Brasília, em outros lugares, né, do país, a Polícia Militar ela não costuma divulgar estimativas de público. Isso acontece em grandes eventos como o Carnaval, e nesse caso ali destoou, né, um número oficial vindo da Polícia Militar. Esse é um ponto para a gente destacar. E voltando ali na presença do Tarcísio também, do PSD, a gente vai ter que parar para poder ver, analisar, observar como que vai ficar agora o PSD. O PSD vai estar com o governo Lula ali numa eventual reeleição, ou vai estar ali apoiando um candidato de direita, já como o Tarcísio está ali. Mas o Kassab já falou publicamente que o Tarcísio não seria um candidato ali em 2026. Ele poderia ser um candidato à presidência em 2030, mas 2026 não. Só que o evento de ontem mostra que talvez isso seja o contrário, que talvez isso não permaneça. Exatamente. E aí a gente tem também essa questão da divergência de público. O Cláudio Castro, né, governador do Rio de Janeiro, oferecendo, né, um jantar, um almoço, sei lá, um evento, né, reunindo lideranças desse ato pela anistia, e também negando que tenha, de certa forma, orientado a Polícia Militar para divulgar esse número de 400 mil pessoas. Então ele negou, diz que não foi nenhuma orientação, porque houve, né, essa manifestação ou essa suposição de que ele teria solicitado a divulgação desse número, mas ele negou. Ele ofereceu foi um almoço, né, aos políticos após esse ato pela anistia. Algum comentário a mais, gente? Ou podemos passar para frente e falarmos sobre o imposto de renda? Detalhe, Dri, que independente da divergência desse número, é importante a gente citar que também foi aquém da expectativa da organização, que inicialmente esperava receber 1 milhão de pessoas em Copacabana, depois baixou esse número para 500 mil, e agora a gente tem o número da PM de 400 mil pessoas presentes e o número da USP, do laboratório da USP, de 18 mil pessoas presentes. Então, a gente também precisa considerar esse número, essa expectativa da organização que foi reduzida, né?